Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 158ª noite. Todos nós ficamos surpreendidos com aquelas palavras, continuou o alfaiate, e tivemos uma triste impressão do barbeiro, sem saber se o jovem estrangeiro tinha razão para falar daquela maneira. Afirmamos até que não admitiríamos à nossa mesa um homem que acabava de nos ser tão horrivelmente pintado. O dono da casa pediu ao estrangeiro que nos explicasse por que odiava o barbeiro. Senhores, disse-nos o jovem, haveis de saber que esse maldito barbeiro é a causa de ser eu, coxo, e de ter me sucedido a mais cruel desgraça que se possa imaginar. Foi por isso que jurei abandonar todos os lugares em que o visse e de que sequer viver na mesma cidade. Foi por isso que saí de Bagdá, onde o deixei, e empreendi tão longa viagem para vir me fixar nessa cidade da Grã Tartária, esperando nunca mais vê-lo. Entretanto, contra a minha vontade, aqui o encontro. E isso me obriga, senhores, a privar-me, malgrado meu, da honra de me divertir convosco. Quero afastar-me da vossa cidade hoje mesmo e ir ocultar-me, se me for possível, em lugares onde não o veja. Terminando, pretendeu deixar-nos, mas o dono da casa o deteve ainda, suplicando-lhe que permanecesse conosco e nos contasse a causa da aversão pelo barbeiro, que durante todo aquele tempo mantivera os olhos baixos e estivera calado. Unimos nossos pedidos aos do dono da casa. Finalmente, o jovem, cedendo às nossas insistências, sentou-se no sofá e, dando as costas ao barbeiro, com medo de vê-lo, nos contou sua história. Meu pai ocupava na cidade de Bagdá uma posição que lhe permitia aspirar aos primeiros postos, mas preferiu sempre uma vida tranquila a todas as honras que pudesse merecer. Só tinha um filho, eu. Quando morreu, eu tinha já espírito formado e estava em idade de dispor dos grandes bens a mim deixados. Não os dissipei loucamente, pelo contrário, fiz deles um uso que me atraiu a estima de todos. Não conhecia ainda a paixão e longe de ser sensível ao amor. Confessarei, talvez para vergonha minha, que evitava com cuidado o contato com as mulheres. Um dia, estando numa rua, vi aproximar-se um grande grupo de damas. Para fugir delas, entrei numa ruazinha diante da qual me encontrava e sentei-me sobre um banco perto de uma porta. Achava-me diante de uma janela em que havia um vaso de lindíssimas flores. Eu as apreciava. E quando a janela se abriu e eu vi aparecer uma jovem cuja beleza me encantou, olhou-me e, regando o vaso de flores com a mão mais branca que o alabastro, gratificou-me com um sorriso que me inspirou um amor correspondente à aversão tida até então pelas mulheres. Após regar as flores e lançar-me um olhar cheio de encantos, que terminou de me sangrar o coração, fechou a janela e deixou-me frustrado. Ali eu teria ficado muito tempo, se o ruído que ouvi na rua não me tivesse chamado à realidade. Voltei a cabeça ao levantar-me e vi que se tratava do primeiro cade da cidade, montado numa mula e acompanhado de 5 ou 6 dos seus homens.
Apeando-se à porta da casa, cuja janela fora aberta pela jovem, entrou, o que me fez supor que fosse seu pai. Voltei para casa num estado diferente daquele em que saíra, agitado por uma paixão tanto mais violenta, por lhe não ter eu compreendido a extensão, e deitei-me com forte febre, que muito afligiu meus parentes. Estes que me amavam, alarmados por tão súbita enfermidade, acorreram prontamente e me perguntaram qual a causa que eu cuidei de não lhes revelar. O meu silêncio causou-lhes uma inquietação que os médicos não puderam dissipar, por não saberem o mal que me afligia e que só aumentava apesar dos remédios. Minha família começou a se desesperar quando uma anciã do seu conhecimento, informada da minha doença, chegou, olhou-me com muita atenção e, após me examinar, descobriu, não sei como, a causa da minha doença. Chamando-os em particular, pediu-lhes que a deixassem sozinha comigo. Quando todos saíram, sentou-se à cabeceira do meu leito e disse-me: Meu filho, obstinaste-vos até agora em ocultar a causa do vosso mal, mas não preciso que me digais qual é. Tenho experiência suficiente para descobrir tal segredo, e vós não me contradireis se eu vos disser que é o amor que vos adoece. Posso curar-vos, contanto que me deis a conhecer quem é a feliz jovem que soube tocar um coração insensível como o vosso, pois gozais da reputação de não amar as mulheres, e eu não fui a última em percebê-lo. Mas enfim, o que previ sucedeu e estou contentíssima por ter ocasião de empregar minha habilidade para a vossa salvação. Mas, Senhor, disse a sultana Sherazade, vejo que já é dia. Shahriar se levantou impaciente em ouvir a continuação de uma história cujo início era tão interessante. 159ª noite. Senhor, disse no dia seguinte Sherazade. O jovem coxo assim prosseguiu. A anciã, depois de falar-me daquela maneira, deteve-se para que eu respondesse, mas embora eu tivesse ficado profundamente impressionado, não ousei revelar-lhe meu coração. Voltei-me somente para o lado dela, suspirando, mas sem nada lhe dizer. É o pudor, continuou a anciã, que vos impede de me falar, ou falta de confiança em mim. Duvidais da minha palavra? Poderia citar-vos uma infinidade de jovens das vossas relações que sofreram do mesmo mal que vós e que eu os aliviei. Enfim, a boa mulher me disse tantas outras coisas que rompi meu silêncio. Declarei-lhe o meu mal e indiquei-lhe o lugar onde vira o objeto que o causava. Expliquei-lhe também todas as circunstâncias da minha aventura. Se conseguirdes, disse-lhe, alcançar-me a felicidade de contar à jovem a paixão que me queima o peito, podereis contar com minha gratidão. Mas meu filho, respondeu-me a anciã, conheço a pessoa que me falais. É, como bem julgastes, a filha do primeiro cade da cidade. Não me admiro de que a ameis, pois se trata da mais bela e amável mulher de Bagdá. Mas o que me entristece é ela ser orgulhosíssima e de difícil acesso. Bem sabeis como os nossos homens da justiça
fazem observar escrupulosamente as duras leis que mantêm as mulheres em tão constrangedora prisão. Pois bem, são mais escrupulosos ainda quando se trata de suas próprias famílias. E o Cade que vistes é mais rígido nesse ponto do que todos os outros juntos. Como não fazem outra coisa senão repetir às filhas ser um crime sem nome, mostrar-se aos homens, elas ficam tão desconfiadas que nas ruas, quando a necessidade as obriga a sair, só têm olhos para caminhar. Não digo que a filha do primeiro Cade seja assim, mas isso não impede que eu tema encontrar grandes obstáculos tanto com ela como com o pai. Prouvera a Deus que vos houvesseis apaixonado por outra mulher. São muitas as dificuldades, empregarei toda a minha experiência, mas será preciso tempo para vencer. Não deixeis, contudo, de vos animar, e tende confiança em mim. A anciã me deixou, e como visse muito bem todos os obstáculos de que ela acabara de me falar, o temor de vê-la malograr aumentou o meu mal. No dia seguinte voltou, e li no seu rosto que nada tinha de favorável para me contar. Com efeito, disse-me, meu filho, não me enganei. Tenho de superar outra coisa além da vigilância do pai. Vós amais uma criatura insensível que se diverte em acender paixões em todos, sem lhes oferecer o menor alívio. Ouviu-me com prazer, enquanto lhe falei do mal que por ela sofreis, mas apenas abri a boca para lhe solicitar, por vós, permissão de vê-la e com ela conversar. Disse-me olhando-me com olhos terríveis: sois bem ousada em me fazer uma proposta dessas. Proíbo-vos de voltar aqui, se pretendeis conversar sobre isso. Não vos entristeçais, prosseguiu a anciã, que eu não cedo tão facilmente, e contanto que a paciência não vos falte, espero conseguir o meu intento. Para resumir minha história, disse o jovem, contar-vos-ei que a mensageira fez ainda inutilmente várias tentativas a meu favor, com a orgulhosa inimiga da minha tranquilidade. O meu pesar chegou a tal ponto que os médicos me abandonaram. Fui então considerado como o homem que só aguardava a morte, mas a anciã me devolveu a vida. Para que ninguém a ouvisse, disse-me ao ouvido: cuidei do presente que deveis dar-me pela boa notícia que vos trago. Aquelas palavras produziram em mim um efeito maravilhoso. Levantei-me e respondi-lhe com arrebatamento: o presente não vos faltará. Que tendes para me dizer? Meu caro senhor, prosseguiu ela, não morrereis e em breve terei o prazer de vos ver em perfeita saúde e muito contente comigo. Ontem, segunda-feira, visitei a jovem que amais e encontrei-a bem-humorada. A princípio, fingi estar triste, suspirando profundamente e deixando cair algumas lágrimas. Minha boa mãe, disse-me ela, que tendes? Por que estais tão aflita? Oh, minha querida e honrada jovem, respondi-lhe, venho da casa do jovem de quem vos falei há dias. Está acabado e vai morrer pelo amor que vos dedica. É uma pena, asseguro-vos, e da vossa parte há muita crueldade. Não sei, respondeu-me, por que hei de ser a causa da sua morte? Em que contribuí para isso? Como?
Perguntei. Não vos contei que se achava sentado diante da vossa janela, quando a abristes para regar um vaso de flores? Ele viu esse prodígio de beleza, esses encantos que o vosso espelho vos reflete todos os dias, e desde aquele instante fenece. O seu mal chegou a tal ponto que está reduzido ao lastimável estado que vos descrevi. Sherazade deixou de falar por ver aparecer o dia. Na noite seguinte, prosseguiu a história do jovem coxo de Bagdá. 160ª noite. Senhor, a anciã, continuando a contar ao jovem doente de amor a conversa mantida com a filha do Cade, disse-lhe: lembrai-vos bem, senhora, com que rigor me tratastes há pouco quando quis falar-vos da sua doença e propor-vos um meio de livrá-lo do perigo em que se achava. Voltei à sua casa ao deixar-vos, e mal viu que eu não lhe levava notícias favorável, piorou. Desde então, senhora, está a ponto de morrer, e não sei se podereis salvá-lo, caso dele vos apiedeis. Eis o que lhe contei, acrescentou a anciã. O temor da vossa morte a impressionou, e vi o seu rosto mudar de cor. O que me dizeis? Perguntou-me. É verdade? Ele está realmente doente de amor por mim? Ah, senhora, disse-lhe, infelizmente é a verdade. Provera a Deus que fosse mentira. E julgais que a esperança de me ver e falar possa contribuir para tirá-lo do perigo em que se encontra? Talvez, disse-lhe, e se vós me ordenares, experimentarei o remédio. Pois bem, respondeu ela, suspirando, transmiti-lhe a esperança de que há de me ver, mas que não espere outros favores, a menos que não pense em desposar-me, e a menos que meu pai consinta no nosso casamento. Senhora, exclamei, como sois bondosa! Vou visitar o jovem e contar-lhe que ele terá o prazer de conversar convosco. Não vejo dia mais oportuno, disse ela, do que a próxima sexta-feira, durante a prece do meio-dia. Ele deve observar quando meu pai sair para ir à mesquita e vir imediatamente, se comportar direito. Vê-lo-ei chegar pela janela e descerei para lhe abrir a porta. Conversaremos durante a hora da prece, e ele se retirará antes que o meu pai volte. Estamos na terça-feira, continuou a anciã. Até sexta-feira podereis retomar as forças e preparar-vos para conversar comigo. À medida que a boa senhora falava, eu sentia diminuir o meu mal. Ou melhor, vi-me curado quando ela terminou. Tomai, disse-lhe, dando-lhe minha bolsa cheia. A vós somente é que devo minha cura. Considero esse dinheiro muito mais bem gasto do que o que dei aos médicos, que nada mais fizeram, senão atormentar-me durante minha doença. Quando a anciã me deixou, me senti bastante forte para me levantar. Minha família, satisfeita por me ver bem, retirou-se. Na sexta-feira de manhã, a anciã chegou quando eu começava a me vestir e estava escolhendo o mais belo traje do meu guarda-roupa. Não vos pergunto, disse-me, como estais. A ocupação em que vos encontro me faz ver o que devo pensar. Mas não vos banhais antes de ir à casa do primeiro Cade? Levar-me-ia muito tempo, respondi-lhe. Contentar-me-ei em mandar vir um barbeiro, que me corre os cabelos e a barba.
e o ordenei imediatamente a um dos meus escravos que procurasse um hábil na profissão e rápido. O escravo trouxe-me esse desgraçado que estás vendo, que me disse, após saudar-me: Senhor, parece-me pelo vosso aspecto que não vos sentis bem. Respondi-lhe que acabava de sair de uma terrível doença. Desejo, prosseguiu ele, que Deus vos livre de todo tipo de mal e que a sua misericórdia vos acompanhe sempre. Espero, disse-lhe, que ele ouça tal desejo, pelo qual fico muito grato. Como estais convalescendo, disse o barbeiro, rogo a Deus que vos conserve a saúde. Dizei-me agora do que se trata. Trouxe as minhas navalhas e lancetas. Quereis ser barbeado ou quereis uma sangria? Acabo de vos dizer que estou convalescendo, e haveis de perceber que só vos mandei chamar para me cortardes os cabelos e a barba. Apressai-vos, pois, e não percamos tempo, pois que me esperam precisamente ao meio-dia. Sherazade se calou ao terminar aquelas palavras, visto que o dia estava surgindo. Na noite seguinte, assim retomou o fio da história. 161ª noite. O barbeiro, disse o jovem coxo de Bagdá, levou muito tempo para abrir o estojo e preparar as navalhas. Em vez de pôr água na bacia, tirou do estojo um astrolábio muito limpo. Saiu do quarto e foi ao meio do pátio, apressado para medir a altura do sol. Com a mesma rapidez voltou e disse: Ficareis contente, Senhor, em saber que estamos hoje na sexta-feira, 18 da lua de Safar do ano 653, depois da fuga do nosso grande profeta de Meca para Medina, e do ano 7320, da época do grande Iskander de 2 cornos, e que a conjunção de Marte e Mercúrio significa não poderdes escolher melhor dia do que hoje, e a essa hora, para deixar que vos cortem os cabelos e a barba. Mas, por outro lado, essa mesma conjunção é de mau presságio para vós. Mostra-me que correis nesse dia um grande perigo, não verdadeiramente perigo de morte, mas de uma coisa que durará para o resto dos vossos dias. Deveis agradecer-me pelo aviso que vos dou de precaver-vos contra tal desgraça. Se ela vos suceder, sentirei muito. Imaginai, Senhor, a raiva que de mim se apoderou por ter caído entre as mãos de um barbeiro tão tagarela e extravagante. Que contratempo para um amante que se prepara para um encontro! Fiquei furioso. Pouco me importam, gritei-lhe, encolerizado, o vosso aviso e as vossas profecias. Não vos chamei para vos consultar sobre astrologia. Viestes aqui para prestar-me um serviço. Prestai-o, pois, ou retirai-vos, que eu mandarei chamar outro barbeiro. Senhor, respondeu ele com uma calma que me fez perder a paciência. Por que vos encolerizais? Sabeis que não encontrareis outro igual, nem se o mandasseis fazer especialmente. Vós não pedistes senão um barbeiro, e na minha pessoa tendes o melhor barbeiro de Bagdá, médico experimentado, químico profundo, astrólogo que jamais se engana, gramático completo, perfeito retórico, lógico sutil, matemático perfeito na geometria, na aritmética,
na astronomia e em todos os refinamentos da álgebra, além de historiador que conhece a história de todos os países do mundo. Ademais, possuo todas as bases da filosofia. Trago na memória todas as nossas leis e tradições. Sou poeta, arquiteto, enfim, que não sou eu. Nada é oculto para mim na natureza. O falecido vosso pai, a quem presto meu tributo de lágrimas todas as vezes em que nele penso, estava convencido do meu mérito. Estimava-me e não cessava de mencionar-me em todos os grupos que frequentava como o primeiro homem do mundo. Por reconhecimento e amizade a ele, quero prender-me a vós, tornar-vos sob a minha proteção e defender-vos contra todas as desgraças de que vos possam ameaçar os astros. Aquelas palavras, apesar da minha cólera, não pude deixar de rir. Terminareis em breve, tagarelo importuno, e começareis o vosso trabalho. Sherazade, nesse ponto, deixou de prosseguir na história do coxo de Bagdá, por ver que já era dia, mas na noite seguinte, assim continuou. 162ª noite. O jovem coxo prosseguiu: Senhor, vós me insultais, dizendo-me ser tagarela. Todos me concedem o honroso título de o silencioso. Tinha eu 6 irmãos, a quem poderíeis, com razão, ter chamado de tagarelas. E para que os conheçais, o mais velho era Barru, o segundo Bakbará, o terceiro Bakhak, o quarto Alcuz, o quinto Alnakar e o sexto Kakabak. Não passavam de faladores importunos, mas eu, o segundo irmão, sou grave e conciso nas minhas palavras. Por favor, colocai-vos no meu lugar. Que decisão deveria tomar, vendo-me tão cruelmente assassinado? Dai-lhe 3 moedas de ouro, disse a meu escravo que cuida das despesas da casa, para que se vá e me deixe em paz. Senhor, disse-me então o barbeiro, que pretendeis com tais palavras? Não fui eu que vim procurar-vos. Vós é que me mandaste chamar. Sendo assim, juro pela minha fé de muçulmano que não sairei dessa casa sem antes terminar meu trabalho. Se não sabeis o que valho, a culpa não é minha. O falecido vosso pai fazia-me muito mais justiça. Todas as vezes que mandava me chamar para uma sangria, ordenava que eu me sentasse perto dele. Era um encanto, então, ouvir as lindas coisas com que eu o entretinha. Mantinha-o em constante admiração, arrebatava-o, e quando eu terminava, exclamava ele, sois uma fonte inesgotável de ciência. Ninguém se aproxima da profundidade do vosso saber. Meu caro senhor, respondia-lhe eu, vós me honrais mais do que mereço. Se digo coisas lindas, devo-o à bondade com a qual me ouvis. Vossa liberalidade é que me inspira todos os sublimes pensamentos que tem a ventura de vos agradar. Um dia, encantado com um discurso admirável que eu acabara de lhe fazer, disse, deem-se-lhe 100 moedas de ouro e vista-se-lhe com um dos trajes mais luxuosos que possuo. Recebi o presente imediatamente, fiz-lhe o horóscopo e achei-o o mais feliz do mundo. Levei mais longe ainda minha gratidão, pois lhe tirei sangue com ventosas.
O barbeiro não parou. Iniciou outro falatório que durou cerca de meia hora, cansado de ouvi-lo e pesaroso em notar que o tempo se escoava sem que eu me adiantasse. Já não sabia o que dizer. Não, exclamei, não é possível que haja no mundo outro homem que, como vós, se divirta encolerizando os outros. A claridade do dia que penetrava o aposento de Shahriar obrigou Sherazade a deter-se. Na noite seguinte, assim continuou sua história.